De ser diácono permanente, é que eu tenho esses dois sacramentos do serviço, da ordem e também do matrimônio. O padre, ele tem só o sacramento da ordem. O diácono permanente, por ser casado, como eu sou casado já há 22 anos. Olá pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho para vocês sobre o sacramento do matrimônio. Estou aqui com o ritual do matrimônio na mão, que à noite eu tenho um casamento. E o sacramento do matrimônio é muito mais do que só um rito de passagem. Muitas vezes a gente confunde o sacramento com uma formatura, um aniversário de 15 anos, e não é assim. O sacramento do matrimônio é um sinal visível de uma realidade invisível. O que isso quer dizer? Que o sacramento é celebrado, né, de uma forma visível, mas o que ele imprime em nós é um caráter invisível. No batizado, por exemplo, a gente vê a água sendo jogada na criança ali, na hora que ela é batizada, mas não é simplesmente uma água sendo jogada na cabeça da criança. Aquilo ali tem um caráter de purificação, de lavar a alma, né? De início à vida cristã. Então o sacramento ele vai muito além do que ele é visível, né? E os sacramentos da nossa igreja tem 7 sacramentos, né? E cada um deles imprime a realidade do que ele foi proposto. Você vê, cada sacramento tem uma função. Nós entendemos que existem 3 funções dos sacramentos. A primeira função é de iniciação à vida cristã, né? Que a gente tem os 3 primeiros sacramentos, que é o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Depois nós temos a função de saúde, né? De cura, de libertação, que é a unção dos enfermos e a confissão. E olha que coisa interessante, a terceira função é a função do serviço, que é a ordem e o matrimônio. Eu tenho a graça de ter todos esses sacramentos, na verdade, né, os 7. Mas a peculiaridade diferente de ser diácono permanente é que eu tenho esses 2 sacramentos do serviço, da ordem e também do matrimônio. O padre, ele tem só o sacramento da ordem. O diácono permanente, por ser casado, como eu sou casado já há 22 anos, eu tenho os 2 sacramentos, o da ordem e o sacramento do matrimônio. E você vê, ele tem caráter, né? Ele tem a função do serviço. Quando nós pensamos no sacramento da ordem, até nós entendemos isso com mais facilidade. O sacramento da ordem, a pessoa se põe a serviço da igreja, a serviço da comunidade, a serviço de Deus. E o matrimônio? Por que a gente encara o matrimônio também como um sacramento de serviço? Porque quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós somos convidados a levar o outro, o nosso cônjuge, para o céu. Nós temos a obrigação de levar o nosso cônjuge e a nós mesmos à santidade. Então esse é o nosso serviço, ser sinal de Deus no mundo, sinal de família, sinal de união. A união não só entre os esposos, mas entre os esposos e Deus. É Deus que une os casais. Por isso, eu digo a vocês, se você tem o sacramento do matrimônio, pense bem antes de fazer uma traição na sua esposa ou com o seu marido. Pense bem, será que essa traição, esse pecado, vale a sua vida eterna? É de se pensar. Será que isso que nós estamos fazendo custa para nós a nossa vida eterna? Porque é um sacramento, é um sinal da graça de Deus na vida daquele que recebe. Então não é só um rito de passagem, não é uma formatura, um aniversário de 15 anos, que é só festa. E muitas vezes a gente confunde o casamento com só festa. A gente se preocupa tanto com a festa, com o salão e com o momento ali de receber a graça de Deus, de fazer com que Jesus faça parte da vida com a gente às vezes leva de qualquer jeito. Por isso que a gente tem que entender que sacramento é realizado na igreja, no templo, em um lugar também sagrado, próprio para receber o sacramento. Por isso, às vezes, a gente é questionado por que o casamento não pode ser no salão, não pode ser numa chácara, porque ele não é só festa, ele é sinal da graça de Deus. E sacramento é realizado na igreja.
Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender o que é o sacramento do matrimônio. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau.